Em um cemitério silencioso, uma bilionária encontra uma garçonete chorando diante do túmulo de seu filho. Ao lado da jovem, um menino com olhos idênticos aos do falecido faz seu coração disparar. Curiosa e desconfiada, ela inicia uma investigação que desenterra segredos enterrados por décadas. Mas a verdade que emerge ameaça não só seu império, mas também tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma. A chuva fina de novembro caía sobre São Paulo como um véu cinzento, transformando a cidade em um quadro melancólico. Helena Tavares estacionou seu Mercedes preto em frente ao cemitério da Consolação, desligou o motor e permaneceu imóvel por alguns instantes. 3 anos. Já se passaram 3 anos desde que o mundo dela desmoronou de uma forma que nenhuma fortuna poderia reconstruir. Seus dedos apertaram o volante com força antes de finalmente abrir a porta e enfrentar aquele ritual solitário que se repetia todo mês de novembro. O som dos seus saltos ecoava pelo caminho de pedras molhadas. Helena caminhava com a postura ereta de sempre, aquela que intimidava executivos em salas de reuniões e fazia concorrentes recuarem. Mas ali, entre os túmulos e o silêncio pesado da tarde chuvosa, sua armadura parecia pesar mais do que o normal. Ela segurava um buquê de lírios brancos, as flores preferidas de Rafael. Quando virou na alameda que levava ao jazigo da família Tavares, Helena parou abruptamente. Seu coração disparou. Havia alguém ali. 2 figuras, na verdade. Uma mulher jovem, negra, vestindo um uniforme simples de garçonete debaixo de um casaco fino encharcado, estava ajoelhada diante do túmulo. Ao seu lado, um menino pequeno, não mais que 3 anos, segurava a mão dela enquanto olhava para a lápide com curiosidade inocente. Helena sentiu uma onda de indignação. Quem eram aquelas pessoas? Por que estavam ali, invadindo seu momento privado de luto? Ela avançou com passos firmes, pronta para exigir explicações, mas então aconteceu. O menino virou o rosto na direção dela, e Helena sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Aqueles olhos, verde esmeralda, intensos, inconfundíveis. Eram os olhos de Rafael, os mesmos olhos que ela havia contemplado desde o dia em que ele nasceu, os olhos que herdara do avô paterno, uma característica rara na família Tavares. A jovem mulher percebeu a presença de Helena e rapidamente se levantou, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, revelando que ela chorava há algum tempo. Ela puxou o menino para mais perto, um gesto protetor que não passou despercebido por Helena. Por um longo momento, as 2 mulheres se encararam em silêncio, separadas apenas por alguns metros e por um abismo de perguntas não formuladas. A chuva continuava caindo leve mas persistente, marcando o compasso daquele encontro impossível. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz saindo mais trêmula do que pretendia. Quem é você? O que está fazendo aqui? A jovem engoliu em seco, seus ombros tensos. Eu poderia perguntar o mesmo, senhora, mas acho que já sei a resposta. A senhora é a mãe dele, não é? A voz dela tinha um sotaque carioca suave, mas havia firmeza em seu tom. Helena sentiu uma mistura de confusão e raiva crescendo em seu peito. É claro que sou a mãe de Rafael, e exijo saber quem você é e por que trouxe essa criança aqui. A jovem respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Meu nome é Marina, Marina Santos. Eu trabalhava na lanchonete perto da universidade onde Rafael estudava. A gente se conheceu há 4 anos, e este, apontou para o menino, é Miguel. Ele tem 3 anos. Helena sentiu o mundo girar. Não, isso não era possível. Rafael nunca havia mencionado nenhuma Marina, nenhum relacionamento sério, muito menos uma criança. Ela teria sabido. Ela sempre soube de tudo na vida do filho, ou pelo menos achava que sabia. Você está mentindo, Helena disparou, sua voz ganhando o tom cortante que usava em negociações difíceis. Meu filho nunca me falou sobre você. E se houvesse uma criança, eu saberia. Marina não recuou. Seus olhos encontraram os de Helena com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. Com todo respeito, senhora, a senhora não sabia de muita coisa sobre a vida do seu filho. Rafael tinha seus motivos para manter segredo.
E sim, Miguel é filho dele. Basta olhar para os olhos do menino. Helena olhou novamente para a criança, que agora se escondia atrás das pernas de Marina, intimidado pela tensão no ar. Os olhos verdes a observavam com uma mistura de medo e curiosidade. Era impossível negar a semelhança. Mas admitir aquilo significaria admitir que havia falhado como mãe, que havia um pedaço inteiro da vida de Rafael que ela desconhecia. Se o que você diz é verdade, Helena falou lentamente, controlando cada palavra, por que nunca procurou a família Tavares? Por que só aparece agora? Marina soltou uma risada amarga. Procurar a família Tavares? A senhora acha que eu não tentei? Logo depois que Rafael se foi, eu fui até sua empresa. Fui barrada na recepção, deixei recados. Ninguém nunca me retornou. Não fui eu quem desapareceu, senhora Tavares. Foi a senhora quem nunca quis ouvir. Helena sentiu uma pontada de algo que poderia ser culpa, mas rapidamente a afastou. Ela não tinha tempo para sentimentalismos. Precisava de respostas, de provas, de algo concreto. Você tem alguma prova do que está dizendo? Certidão de nascimento? Exame de DNA? Marina hesitou por um instante e Helena percebeu. Havia algo ali, algum segredo. Eu tenho o que preciso ter, Marina respondeu evasivamente. Miguel é filho de Rafael, e eu tenho cuidado dele desde que nasceu. Isso é tudo que importa. Não é tudo que importa, Helena retrucou dando um passo à frente. Se essa criança é realmente meu neto, então ele tem direitos. Tem direito ao nome Tavares, à herança, a uma vida digna. E você, uma simples garçonete, acha mesmo que pode dar isso a ele? As palavras saíram mais cruéis do que Helena pretendia, mas ela estava lutando contra um turbilhão de emoções. Marina, porém, não se abalou. Pelo contrário, seus olhos se estreitaram e ela ergueu o queixo. Miguel tem amor, tem cuidado. Tem alguém que acorda de madrugada quando ele tem pesadelos e que trabalha dobrado para garantir que ele nunca passe necessidade. Isso, senhora Tavares, não se compra com dinheiro. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Helena olhou para Marina com novos olhos, percebendo que não estava lidando com uma oportunista assustada, mas com uma mulher que não recuaria facilmente. Isso mudava tudo. Precisamos conversar, Helena disse finalmente, sua mente já trabalhando em estratégias. De forma civilizada, com advogados presentes. Vou mandar meu assistente entrar em contato com você. Marina balançou a cabeça lentamente. Não vai ser tão simples assim, senhora Tavares. A senhora acha que pode aparecer agora, depois de 3 anos, e simplesmente assumir o controle? As coisas não funcionam assim. Helena sentiu a raiva voltar. Eu sou a avó dessa criança, tenho direitos. E eu sou quem criou Miguel desde o primeiro dia de vida dele. Quem tem direitos aqui? Marina pegou o menino no colo, protegendo-o da chuva que começava a cair mais forte. Vamos, meu amor, está na hora de irmos para casa. Enquanto Marina se afastava com Miguel nos braços, Helena ficou parada, o buquê de lírios ainda na mão, observando as duas figuras desaparecerem entre os túmulos e a neblina. Seu coração batia acelerado e sua mente já estava trabalhando. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Helena Tavares não dormiu naquela noite. Sentada em seu escritório particular, no 23º andar do edifício Tavares Corporações, ela observava as luzes de São Paulo pela janela panorâmica, enquanto sua mente trabalhava sem descanso. O encontro no cemitério havia abalado suas certezas de uma forma que ela não experimentava há décadas. Desde que construíra seu império, Helena sempre soube exatamente como lidar com cada situação. Mas aquela mulher, aquela Marina Santos, e principalmente aqueles olhos verdes do menino, haviam despertado algo que ela não conseguia controlar. Ao amanhecer, Helena já havia convocado Maurício Andrade, seu assistente pessoal há 15 anos, para uma reunião urgente. Maurício chegou às 6 da manhã, encontrando sua chefe já impecavelmente vestida, com uma xícara de café preto na mão e aquele olhar que ele conhecia bem, o olhar de quem estava prestes a declarar guerra. Preciso que você contrate os melhores investigadores particulares que conseguir encontrar, Helena disse, sem rodeios,
entregando a Maurício uma folha com as poucas informações que tinha sobre Marina. Quero saber tudo sobre essa mulher. Onde nasceu, onde estudou, histórico de empregos, ficha criminal, dívidas, relacionamentos. Tudo. E principalmente preciso saber sobre essa criança. Quero confirmação de paternidade, certidão de nascimento, registros médicos. Maurício examinou a folha, suas sobrancelhas se erguendo levemente. Isso tem a ver com Rafael, não tem? Helena não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Maurício conhecia sua chefe o suficiente para não fazer mais perguntas. Vou cuidar disso pessoalmente, Sra. Tavares. Em quanto tempo precisa das informações? O mais rápido possível. Quero um relatório preliminar até amanhã. Nas 48 horas seguintes, Helena mal saiu de seu escritório. Ela cancelou reuniões importantes, ignorou ligações de parceiros de negócios e se dedicou exclusivamente a pensar no próximo passo. Quando Maurício finalmente voltou com o relatório inicial, Helena o devorou com os olhos, absorvendo cada detalhe. Marina Santos, 27 anos, natural do Rio de Janeiro. Órfã desde os 17, sem registros de ensino superior. Trabalhou como garçonete em 3 estabelecimentos diferentes nos últimos 5 anos, incluindo a lanchonete perto da Universidade de São Paulo. Histórico financeiro simples, sem dívidas significativas ou patrimônio. Nenhuma ficha criminal. Mora em um apartamento alugado no bairro do Brás. Helena franziu a testa. E a criança? O menino, Miguel. Maurício hesitou, e Helena imediatamente percebeu que havia algo errado. Aqui fica interessante, Sra. Tavares. Não existe certidão de nascimento registrada para uma criança chamada Miguel Santos nos últimos 4 anos. Também não encontramos registros médicos de parto ou vacinação. É como se a criança não existisse oficialmente. Como assim não existe? Helena se levantou bruscamente. Todas as crianças precisam ser registradas. É obrigatório. Eu sei, e é exatamente por isso que é estranho. Ou ela está usando um nome falso para a criança, ou há algo muito irregular nessa situação. Os investigadores sugeriram que talvez a criança tenha nascido fora do país, ou que Marina tenha assumido a guarda de forma irregular. Helena sentiu uma mistura de triunfo e preocupação. Se não havia documentação legal, isso significava que ela tinha uma vantagem, mas também significava que a situação era mais complexa do que imaginara. Continue investigando, ela ordenou. Quero saber onde essa criança nasceu e por que não há registros. E quero vigilância discreta. Preciso saber com quem Marina se encontra, onde vai, o que faz. Maurício acenou com a cabeça e saiu, deixando Helena sozinha com seus pensamentos. Ela pegou a foto que mantinha em sua mesa. A última foto de Rafael antes dele se ausentar de sua vida. Um jovem bonito, de olhos verdes brilhantes e sorriso confiante. Onde eu errei, filho? Helena sussurrou para a foto. Por que você nunca me contou? Mas Rafael não podia responder, e Helena sabia que precisava seguir em frente. Ela era uma mulher de ação, não de lamentações. E se aquele menino era realmente seu neto, ela faria o que fosse necessário para trazê-lo para onde ele pertencia, para a família Tavares. 3 dias depois, Maurício trouxe novas informações, e desta vez, sua expressão estava ainda mais preocupada. Senhora Tavares, temos um problema. Na noite passada, Marina Santos se encontrou com alguém em um café na Vila Madalena. Um homem de meia idade, bem vestido. Os investigadores tiraram fotos e fizemos o reconhecimento facial. Helena pegou as fotos que Maurício colocou sobre a mesa. Um homem elegante, de cabelos grisalhos, conversando intensamente com Marina. Quem é ele? Roberto Fonseca, advogado tributarista, sócio de um dos maiores escritórios de advocacia corporativa de São Paulo, especialista em direito de família e causas de direitos civis. Ele já representou diversas pessoas em processos contra grandes empresas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma garçonete simples não teria acesso a um advogado desse calibre. Muito menos recursos para pagá-lo. Eles conversaram sobre o quê? Não conseguimos captar a conversa, mas a linguagem corporal sugere que era algo sério. E tem mais. Esta manhã, o escritório de Fonseca deu entrada em uma petição preventiva no Tribunal de Família.
Estão solicitando medida protetiva para impedir qualquer tentativa de remoção ou afastamento da criança de sua guardiã legal atual. Helena sentiu a raiva crescer em seu peito. Aquela mulher havia se antecipado. Estava jogando xadrez enquanto Helena ainda achava que estava jogando damas. Como ela conseguiu contratar Fonseca? Ele cobra uma fortuna. É exatamente o que nos perguntamos. Os investigadores estão tentando descobrir quem está financiando isso. Mas há mais uma coisa, senhora. Marina não está sozinha. Fomos identificar outros contatos dela nos últimos dias. Ela se encontrou com uma jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Mendes, conhecida por suas reportagens investigativas sobre corrupção empresarial. O nome Patrícia Mendes fez Helena se enrijecer. Ela conhecia bem aquela jornalista. Havia anos. Patrícia tinha tentado publicar uma matéria sobre supostas irregularidades na Tavares Corporações. Helena havia usado todos os seus contatos e influência para impedir a publicação, mas a jornalista nunca esquecera. Aquilo não era coincidência. Essa mulher está montando um cerco, Helena murmurou, mais para si mesma do que para Maurício. Ela não é o que parece ser. Uma simples garçonete não teria esses contatos. Não saberia como manobrar assim. O que a senhora quer que eu faça? Helena pensou por um longo momento, seus dedos tamborilando na mesa. Prepare uma proposta financeira. Generosa. Muito generosa. Vamos oferecer a ela uma quantia que resolva todos os problemas dela para o resto da vida. Em troca, ela nos concede a guarda de Miguel e desaparece. A senhora acha que ela vai aceitar? Helena sorriu friamente. Todo mundo tem um preço, Maurício. É só questão de encontrar o valor certo, e se ela recusar, bem. Então saberemos que há muito mais nessa história do que ela está dizendo. E quando soubermos o que ela realmente quer, poderemos agir adequadamente. Maurício saiu para preparar os documentos e Helena voltou a observar a cidade pela janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com milhões de pessoas, cada uma lutando suas próprias batalhas. Mas Helena Tavares nunca perdia uma batalha. E não ia começar agora. A sala de reuniões no 30º andar da Tavares Corporações foi cuidadosamente preparada para impressionar. Helena sabia o poder dos símbolos e do ambiente. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, lembrando a qualquer visitante da altura em que a família Tavares operava. A mesa de mogno polido refletia as luzes estrategicamente posicionadas e as poltronas de couro italiano eram confortáveis o suficiente para desarmar qualquer tensão inicial. Quando Marina entrou na sala, acompanhada por Roberto Fonseca, Helena a observou atentamente. A jovem não usava mais o uniforme de garçonete. Vestia uma calça social simples e uma blusa discreta, mas limpa e bem passada. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante e ela caminhava com a postura ereta, sem demonstrar intimidação. Helena teve que admitir, mesmo que apenas para si mesma, que havia subestimado aquela mulher. Obrigada por aceitar meu convite, Helena começou, fazendo um gesto para que Marina e seu advogado se sentassem. Acredito que podemos resolver essa situação de forma civilizada e benéfica para todos, especialmente para Miguel. Marina se sentou lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Helena. Estou aqui porque o Dr. Fonseca achou que seria prudente ouvir o que a senhora tem a dizer. Mas deixe claro desde já, não vim negociar a vida de Miguel. Helena permitiu-se um pequeno sorriso. Todos dizem isso no começo. Ela abriu uma pasta elegante diante dela. Vamos direto ao ponto, então. Eu quero reconhecer Miguel como meu neto. Quero dar a ele o nome Tavares, todas as oportunidades que esse nome pode proporcionar, a melhor educação, os melhores cuidados de saúde, um futuro brilhante. E, em troca, estou preparada para ser extremamente generosa com você. Marina cruzou os braços, sua expressão permanecendo neutra. Defina generosa. Helena deslizou um documento pela mesa. 5 milhões de reais, depositados em uma conta de sua escolha, isentos de impostos. Suficiente para você nunca mais precisar trabalhar como garçonete, para voltar a estudar se quiser, para começar um negócio, para viajar o mundo. Tudo o que preciso em troca é que você concorde em transferir a guarda legal de Miguel para mim. O silêncio que se seguiu
foi quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá embaixo. Roberto Fonseca folheou o documento calmamente, sem pressa, enquanto Marina permanecia imóvel, seu olhar fixo em Helena. Finalmente, o advogado fechou a pasta e olhou para sua cliente. Marina? Marina respirou fundo e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Senhora Tavares, a senhora realmente acha que pode comprar uma criança? Que pode chegar aqui com um cheque e eu simplesmente vou entregar Miguel como se ele fosse uma mercadoria? Helena manteve sua expressão controlada. Não estou tentando comprar nada. Estou oferecendo a você uma compensação justa pelo tempo e esforço que dedicou a cuidar do meu neto. Estou reconhecendo sua contribuição. Contribuição. Marina deixou escapar uma risada amarga. Eu não fiz uma contribuição, senhora Tavares. Eu criei aquele menino. Fui eu quem acordava de madrugada quando ele tinha febre. Fui eu quem ensinou as primeiras palavras, quem curou os joelhos ralados, quem enxugou as lágrimas. Miguel não me conhece como uma contribuição. Ele me conhece como mãe. Mas você não é a mãe dele, Helena retrucou, sua voz ganhando uma aspereza. E está na hora de você aceitar isso. Miguel merece mais do que um apartamento apertado no Brás. Merece mais do que uma vida de limitações financeiras. Os olhos de Marina se estreitaram. Então, é isso que a senhora acha? Que amor se mede em metros quadrados e dígitos bancários. Deixe eu contar uma coisa sobre seu filho, já que a senhora claramente não o conhecia tão bem quanto pensava. Helena sentiu o sangue ferver, mas Marina continuou antes que ela pudesse interromper. Rafael me contou sobre a infância dele, sobre como a senhora sempre estava ocupada demais para comparecer às apresentações de música dele, sobre como ele aprendeu a tocar violino sozinho, porque a senhora achava que aulas de música eram perda de tempo comparadas a cursos de administração, sobre como ele se sentia invisível na própria casa, apenas mais um ativo da Tavares Corporações. Você não tem o direito de falar sobre meu relacionamento com meu filho, Helena disse entre dentes, sua máscara de controle começando a rachar. Tenho sim, Marina respondeu com firmeza, porque Rafael me deu esse direito quando confiou em mim. Quando me contou seus medos, suas frustrações, seus sonhos, e principalmente quando me pediu para proteger Miguel de se tornar apenas mais uma peça no tabuleiro corporativo da família Tavares. Roberto Fonseca colocou a mão no braço de Marina, um gesto sutil de cautela. Mas Marina estava apenas começando. A senhora quer falar sobre o que Miguel merece? Ele merece ser criado com amor, não com obrigações. Merece ter uma infância, não um cronograma de sucessão empresarial planejado antes dele completar 5 anos. E sabe o que mais ele merece? Merece a verdade, toda a verdade. Que verdade? Helena perguntou, sua voz soando mais alta do que pretendia. Marina se levantou lentamente, alisando a calça. A verdade sobre como a Tavares Corporações realmente opera. A verdade sobre os esqueletos que a senhora guarda no armário. A verdade sobre por que Rafael passou os últimos meses antes de se ausentar investigando a própria mãe. Helena ficou pálida. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou afirmando. Roberto Fonseca também se levantou, colocando-se ao lado de Marina. Ele abriu sua pasta e tirou um envelope grosso. Minha cliente me autoriza a informar que está de posse de documentos extremamente relevantes. Documentos que seu filho reuniu antes de se ausentar. Documentos que mostram um padrão de irregularidades tributárias, contratos questionáveis e práticas corporativas duvidosas que se estendem por mais de 2 décadas. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a compostura. Isso é uma ameaça? É um fato, Marina respondeu calmamente. E a senhora tem uma escolha a fazer. Pode aceitar que Miguel ficará comigo, que terá uma vida feliz e protegida, e que, eventualmente, quando ele for mais velho e puder decidir por si mesmo, talvez escolha conhecer a avó. Ou a senhora pode continuar tentando me comprar, me intimidar, me processar. Mas se escolher esse caminho, saiba que eu não vou recuar, e que esses documentos podem se tornar públicos. Helena se apoiou na mesa, tentando processar o que acabara de ouvir. Meu filho nunca faria isso. Nunca me trairia dessa forma. Marina pegou sua bolsa e se virou para sair, mas parou na porta.
Rafael não estava traindo a senhora Tavares. Ele estava tentando salvar a senhora de si mesma. Ele descobriu coisas que o assustaram, coisas que ele achava que a senhora nem sabia que estavam acontecendo na empresa. Ele queria confrontá-la, queria que a senhora corrigisse os erros, mas nunca teve a chance. A voz de Marina tremeu ligeiramente. E agora eu tenho a responsabilidade de decidir o que fazer com tudo isso que ele deixou para trás. Marina, Helena chamou, sua voz quase suplicante, uma vulnerabilidade rara aparecendo. Por favor, não faça isso. Podemos encontrar um meio-termo. Posso aumentar a oferta, posso garantir visitas regulares. Podemos estabelecer um acordo de guarda compartilhada. Não existe meio-termo quando se trata do bem-estar de uma criança, Marina disse suavemente. E definitivamente não existe preço que me faça entregar Miguel. Boa tarde, senhora Tavares. Espero que reflita bem sobre suas próximas ações. A porta se fechou atrás de Marina e Roberto Fonseca e Helena ficou sozinha na sala enorme, o documento de 5 milhões de reais ainda aberto sobre a mesa. Ela olhou para a cidade lá embaixo, as luzes começando a se acender com o cair da tarde, e pela primeira vez em décadas sentiu algo que não estava acostumada a sentir. Medo. Medo de que tudo que havia construído, todo o império que erguera com tanta determinação, pudesse estar prestes a desmoronar. E mais assustador ainda, medo de que talvez merecesse desmoronar. O apartamento de Marina no Brás era pequeno, mas acolhedor. As paredes pintadas de amarelo claro refletiam a luz que entrava pela janela, e havia desenhos de Miguel colados na geladeira com ímãs coloridos. Naquela noite de sexta-feira, porém, a sala de estar havia sido transformada em uma sala de guerra improvisada. A mesa de jantar estava coberta de documentos, pastas e um laptop aberto mostrando planilhas complexas. Marina servia café para os 3 visitantes que haviam chegado pontualmente às 8 da noite. Roberto Fonseca estava ali, é claro, revisando alguns documentos legais. Ao seu lado estava Patrícia Mendes, a jornalista investigativa, cujos cabelos ruivos e olhos atentos não perdiam nenhum detalhe. E sentada na poltrona mais confortável estava Dona Célia, uma mulher elegante de 60 e poucos anos, vestindo um conjunto de linho bege e usando óculos de armação dourada. Havia nela uma autoridade natural que preenchia o ambiente, uma presença que parecia deslocada naquele apartamento simples. Miguel já estava dormindo no quarto ao lado, e Marina havia fechado a porta com cuidado antes de voltar para a reunião. Desculpem pelo lugar apertado, ela disse, sentando-se na última cadeira disponível. Não é exatamente um escritório corporativo. Dona Célia sorriu com afeto. Querida, já te disse 1000 vezes que esse lugar tem mais alma do que qualquer sala de reunião que já frequentei. E olhe que frequentei muitas. Ela pegou a xícara de café que Marina lhe oferecera. Agora me conte, como foi o encontro com a cobra? Marina não pôde evitar um sorriso diante da descrição. Helena Tavares tentou me comprar. 5 milhões de reais. Achou que poderia simplesmente assinar um cheque e eu entregaria Miguel como se ele fosse uma encomenda. Patrícia Mendes anotou algo em seu caderno. Típico dela. Helena sempre achou que tudo tem um preço. É por isso que ela está onde está, e é por isso que ela vai cair. Roberto Fonseca ajustou os óculos e olhou para Marina com seriedade. Você entende que agora não há mais volta, não é? Ao recusar a oferta dela e fazer as ameaças que fizemos, declaramos guerra. Helena Tavares não vai simplesmente desistir. Ela vai atacar com tudo o que tem. Eu sei, Marina respondeu calmamente. É exatamente por isso que passei os últimos 3 anos me preparando. Ela abriu uma pasta grossa. Olhou ao redor da mesa para cada um dos rostos que se tornaram sua família escolhida. Obrigada, por tudo, por acreditarem em mim quando ninguém mais acreditava. Dona Célia estendeu a mão e segurou a de Marina. Você me lembra tanto da sua mãe, querida. Ela tinha essa mesma determinação, essa mesma força. E se ela estivesse aqui, estaria tão orgulhosa de você. Marina sentiu os olhos arderem, mas piscou rapidamente para afastar as lágrimas. Ela olhou para Dona Célia com gratidão profunda. A história de como Dona Célia havia entrado em sua vida era em si mesma digna de um romance. 3 anos atrás, quando Marina estava desesperada tentando entender os documentos que Rafael havia deixado para ela,
Foi Dona Célia quem apareceu. A princípio, Marina não entendeu por que uma mulher tão refinada e obviamente bem relacionada se interessaria por uma simples garçonete com um bebê. Mas com o tempo a verdade emergiu. Dona Célia não era apenas uma mulher influente. Ela era a tia de Rafael por parte de pai e irmã do falecido esposo de Helena, e ela havia observado ao longo dos anos como Helena transformara a empresa familiar em algo que mal reconhecia. Como as práticas foram se tornando cada vez mais questionáveis, como a ambição havia superado a ética. Quando Rafael se ausentou, Dona Célia se afastou completamente de Helena, mas nunca parou de procurar respostas. Foi numa tarde chuvosa que Dona Célia encontrou Marina pela primeira vez, tentando acalmar Miguel, que chorava inconsolavelmente enquanto ela esperava o ônibus. Dona Célia ofereceu uma carona, e naquele carro, enquanto Marina acalmava o bebê cantando uma canção de ninar, algo em seu rosto chamou a atenção da mulher mais velha. Era o medalhão que Marina usava no pescoço, um medalhão antigo com as iniciais RT, Rafael Tavares. O mesmo medalhão que Dona Célia havia dado ao sobrinho no seu 18º aniversário. A partir daquele dia, Dona Célia se tornou a mentora, a mãe substituta e a aliada mais poderosa de Marina. Foi ela quem apresentou Roberto Fonseca, um advogado que havia sido o melhor amigo do marido de Dona Célia e que tinha suas próprias razões para querer ver Helena Tavares responder por suas ações. Foi ela quem conectou Marina com Patrícia Mendes, que há anos buscava evidências suficientes para expor as irregularidades da Tavares Corporações. E foi Dona Célia quem, com paciência infinita, ensinou Marina sobre o mundo corporativo, sobre direito empresarial, sobre como ler balanços financeiros e identificar irregularidades tributárias. Durante 3 anos, Marina trabalhou de dia como garçonete e estudou de noite. Não apenas cuidando de Miguel, mas se transformando em alguém capaz de enfrentar Helena Tavares em seu próprio território. Patrícia fechou seu caderno e olhou para Marina. Preciso saber, você tem certeza absoluta sobre os documentos? Não pode haver margem para erro quando publicarmos isso. Helena tem os melhores advogados do país. Qualquer falha e ela nos destrói processualmente. Marina abriu o laptop e girou a tela para que todos pudessem ver. Rafael era meticuloso. Ele passou meses compilando isso. Tem contratos com empresas fantasma, transferências bancárias suspeitas para contas offshore, documentos fiscais adulterados, acordos de licitação fraudulentos. E o mais importante, tem e-mails. Muitos e-mails onde Helena estava ciente de tudo. Roberto se inclinou para examinar melhor. Quando Rafael descobriu tudo isso, Marina respirou fundo, lembrando das conversas dolorosas que tiveram. Ele começou a suspeitar quando foi trabalhar na empresa durante as férias da universidade. Rafael queria fazer as pazes com a mãe, queria se aproximar. Então aceitou um estágio no departamento financeiro. Foi lá que ele notou inconsistências. Sendo filho da dona, ele tinha acesso a sistemas que estagiários normais não teriam, e ele era inteligente, muito inteligente. E quando ele te contou? Dona Célia perguntou suavemente. Marina sorriu com tristeza, lembrando daquelas noites em que Rafael chegava no apartamento dela, angustiado, dividido entre o amor pela mãe e o horror do que estava descobrindo. Alguns meses antes de se ausentar, ele estava em conflito. Queria acreditar que Helena não sabia da extensão dos problemas, que talvez fossem os subordinados dela agindo às escondidas. Mas quanto mais ele investigava, mais ficava claro que Helena não era apenas cúmplice. Ela era a arquiteta de tudo. E o que ele pretendia fazer? Patrícia perguntou. Ele queria confrontar Helena, dar a ela a chance de corrigir tudo, de se entregar às autoridades voluntariamente, de fazer um acordo. Rafael acreditava na redenção. Acreditava que a mãe, no fundo, tinha um coração. Marina pausou, a voz ficando mais pesada. Mas antes que ele pudesse fazer isso, aconteceu o acidente, e tudo mudou. O silêncio que se seguiu foi respeitoso, cada pessoa na sala absorvendo o peso daquela revelação. Finalmente, Roberto quebrou o silêncio. Então Rafael te deixou tudo isso porque confiava em você para fazer o que ele não teve tempo de fazer. Não exatamente, Marina corrigiu.
Ele me deixou isso porque me fez prometer que protegeria Miguel acima de tudo, que não deixaria Helena transformar nosso filho em outra vítima de sua ambição. Os documentos eram apenas garantia de que eu teria munição suficiente se precisasse me defender. Rafael nunca quis destruir a mãe. Ele queria salvá-la. Dona Célia balançou a cabeça tristemente. Meu sobrinho sempre foi bom demais para aquela mulher. Ela olhou para Marina com determinação renovada. Mas nós não temos o luxo de sua bondade. Helena fez suas escolhas. Agora precisa enfrentar as consequências. Marina olhou ao redor da mesa, para aquele grupo improvável de aliados. Um advogado renomado trabalhando pro bono, uma jornalista investigativa ansiosa para finalmente publicar a verdade e uma mulher da alta sociedade paulistana que havia virado as costas para sua própria família por princípio. E no centro de tudo, ela mesma, uma antiga garçonete que havia se transformado em estrategista. Então está decidido, Marina disse firmemente. Na segunda-feira, Patrícia publica a primeira matéria. Roberto entra com os processos civis e eu finalmente cumpro a promessa que fiz a Rafael. Não de destruir sua mãe, mas de garantir que Miguel cresça em um mundo onde a verdade e a justiça ainda significam alguma coisa. A segunda-feira amanheceu com um céu limpo sobre São Paulo, mas para Helena Tavares parecia que uma tempestade havia desabado sobre sua vida. Ela estava em seu escritório desde as 5 da manhã, tentando adiantar trabalho, quando seu celular começou a tocar incessantemente. A primeira ligação foi de Maurício, sua voz tensa de uma forma que ela nunca havia ouvido antes. Senhora Tavares, a senhora viu o jornal desta manhã? Helena franziu a testa. Maurício, você sabe que eu não leio jornal impresso. Para que perder tempo quando posso ter as informações relevantes filtradas? A senhora precisa ver isso. Estou mandando por e-mail agora. É sobre a Tavares Corporações. É sobre a senhora. Helena abriu o computador com uma sensação crescente de pavor. Quando o e-mail de Maurício chegou e ela clicou no link, sentiu o sangue gelar nas veias. A manchete ocupava toda a primeira página do jornal mais respeitado de São Paulo. Império construído sobre areia. Décadas de irregularidades na Tavares Corporações reveladas em investigação exclusiva. E abaixo, em letras menores, por Patrícia Mendes. Helena começou a ler, e a cada parágrafo sentia como se estivesse sendo despida em praça pública. Ali estavam detalhes que ela achava que apenas meia dúzia de pessoas conhecia. Contratos fraudulentos com empresas que existiam apenas no papel. Transferências milionárias para paraísos fiscais. Licitações vencidas através de subornos documentados. E o pior, e-mails. Seus próprios e-mails, autorizando, coordenando, planejando cada movimento ilegal. O telefone não parava de tocar, investidores querendo explicações, parceiros de negócio ameaçando romper contratos, membros do conselho em pânico. Helena tentou fazer controle de danos, ligar para seus advogados, acionar seus contatos na mídia, mas era como tentar conter um tsunami com as mãos. Às 9 da manhã, Roberto Fonseca entrou com uma ação civil pública representando um grupo de acionistas minoritários que alegavam ter sido lesados pelas práticas fraudulentas da empresa. Às 10, a Receita Federal anunciou uma investigação completa de todas as operações da Tavares Corporações nos últimos 20 anos. Às 11, o Ministério Público solicitou o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa enquanto a investigação estivesse em andamento. Helena assistia seu império desmoronar em tempo real. As ações da Tavares Corporações, que pela manhã ainda eram negociadas com valor estável, entraram em queda livre. Investidores vendendo em pânico. O site da empresa ficou fora do ar, sobrecarregado de acessos. As redes sociais explodiram com hashtags pedindo justiça. E então veio a segunda matéria de Patrícia Mendes, publicada online ao meio-dia. Esta era ainda mais devastadora porque era pessoal. Intitulada O Filho que Tentou Salvar a Mãe, a reportagem contava a história de Rafael Tavares, um jovem talentoso que havia descoberto as irregularidades na empresa da família e tentara fazer a coisa certa. A matéria pintava um retrato de Rafael como um herói trágico, um jovem que amava a mãe, mas não podia ficar cúmplice de suas ações. Helena leu cada palavra com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Ali estava seu filho, exposto ao público não como ela sempre o imaginou, como futuro herdeiro do Império Tavares, mas como alguém que havia rejeitado tudo aquilo, como alguém que a havia investigado, que havia reunido provas contra ela, como alguém que havia morrido carregando o peso terrível de ter que escolher entre a família e a justiça. A terceira matéria, publicada às 15h, foi o golpe final. Patrícia Mendes revelou a existência de Miguel, o neto que Helena só recentemente havia descoberto. Mas a narrativa era completamente diferente da que Helena imaginara construir. A matéria mostrava Marina como uma heroína, uma mulher simples que estava criando a criança com amor, enquanto lutava contra uma bilionária sem escrúpulos que tentara comprar a guarda do menino com 5 milhões de reais. Tinha fotos. Miguel no parquinho, rindo. Miguel com Marina, claramente amado e bem cuidado. E tinha a história completa, contada com detalhes comoventes, de como Marina havia assumido a responsabilidade de criar o filho de Rafael, honrando a memória dele, enquanto protegia a criança de se tornar mais um peão no jogo de poder de Helena. A opinião pública foi imediata e brutal. Helena Tavares, que durante décadas havia sido vista como uma empresária bem-sucedida, uma mulher que havia quebrado barreiras em um mundo dominado por homens, agora era retratada como uma vilã. As pessoas não perdoavam a tentativa de separar uma criança de quem a criara. Não perdoavam as décadas de fraude. E definitivamente não perdoavam o fato de que seu próprio filho havia tentado expô-la. No final da tarde, quando Helena finalmente conseguiu sair de seu escritório, havia manifestantes na frente do edifício. Pessoas com cartazes pedindo justiça, pedindo que ela respondesse por seus atos. A segurança teve que escoltá-la até o estacionamento subterrâneo, mas mesmo ali, funcionários da própria empresa a olhavam com uma mistura de medo e desprezo. Em casa, sozinha em sua mansão vazia em Morumbi, Helena vagou pelos cômodos como um fantasma. Passou pelo quarto de Rafael, ainda preservado exatamente como ele havia deixado. Viu o violino dele, coberto de poeira, encostado no canto. Lembrou-se de todas as vezes que dissera que música era hobby, não carreira, de todas as apresentações que perdera porque estava ocupada com a empresa, de todas as conversas que nunca tiveram, porque ela estava cansada demais, estressada demais, importante demais. O telefone tocou. Era um número desconhecido, mas Helena atendeu mesmo assim, talvez esperando que fosse algum advogado com boas notícias, algum aliado oferecendo ajuda, mas era a voz de Marina. Boa noite, senhora Tavares. Imagino que tenha sido um dia difícil. Helena sentiu a raiva explodir. Você destruiu tudo. Tudo que levei uma vida inteira para construir. Está satisfeita? Eu não destruí nada, Helena. Marina respondeu calmamente, e o uso do primeiro nome foi como um tapa. A senhora destruiu a si mesma. Todas as fraudes, todas as irregularidades, todas as decisões antiéticas foram escolhas suas. Eu apenas trouxe à luz o que já existia nas sombras. O que você quer? Helena perguntou, sua voz quebrada. Dinheiro. Mais dinheiro. Eu posso conseguir. Posso vender tudo, posso transferir propriedades. Só pare com isso, por favor. Não quero seu dinheiro, senhora Tavares. Nunca quis. Marina fez uma pausa. Quero que a senhora entenda algo. Rafael não a odiava. Ele estava tentando te salvar. Ele achava que se reunisse provas suficientes, se mostrasse o caminho de volta para a honestidade, talvez a senhora pudesse mudar. Mas a senhora nunca lhe deu essa chance. Meu filho está sem vida por causa de ações minhas? Helena perguntou, a voz mal saindo. Não diretamente, mas as escolhas que a senhora fez criaram um mundo perigoso ao seu redor. Rafael descobriu coisas que pessoas poderosas não queriam que fossem descobertas. Ele estava se aproximando de verdades que ameaçavam não apenas a senhora, mas uma rede inteira de pessoas corruptas. Marina respirou fundo. O acidente dele não foi coincidência, Helena. Foi consequência. Consequência de viver em um mundo onde mentiras e trapaças se tornaram rotina. Helena caiu de joelhos no meio da sala, o telefone ainda contra o ouvido. Não. Não pode ser verdade. Rafael descobriu tudo isso antes de se ausentar. Ele deixou uma carta para mim
explicando seus medos, dizendo que se algo acontecesse com ele, eu deveria esperar o momento certo para expor tudo. Ele queria que a verdade viesse à tona, não por vingança, mas por justiça. Marina fez uma pausa, e ele queria que Miguel ficasse longe de tudo isso, que crescesse em um ambiente de honestidade e amor, algo que ele nunca teve. O que vai acontecer agora? Helena sussurrou. Agora a justiça seguirá seu curso. Os promotores farão seu trabalho, os tribunais decidirão, e Miguel continuará sendo criado com amor, longe de toda essa tempestade. Marina respirou fundo. Adeus, senhora Tavares. Espero que um dia a senhora encontre paz. Mas essa paz não virá através do poder ou do dinheiro. Virá através da verdade. A ligação foi encerrada e Helena ficou ali, sozinha no escuro, enquanto lá fora a cidade continuava sua vida normal, indiferente ao desmoronamento de um império. 5 anos haviam se passado desde aquela segunda-feira que mudou tudo. O outono voltara a São Paulo, trazendo consigo aquela mesma chuva fina e melancólica que parecia marcar os momentos de transformação na vida das pessoas. Mas desta vez, a chuva caía sobre um cenário completamente diferente. Helena Tavares estava sentada em uma pequena sala de visitação, suas mãos pálidas e enrugadas descansando sobre a mesa de formica gasta. Ela não usava mais os ternos impecáveis de grife que um dia foram sua marca registrada. Agora vestia um uniforme simples, o mesmo que todas as outras detentas usavam. Seu cabelo, antes perfeitamente arrumado em salões caros, estava grisalho e preso em um rabo de cavalo simples. Aos 62 anos, Helena parecia ter envelhecido décadas. O processo judicial havia sido longo e doloroso. Os advogados tentaram de tudo, mas as evidências eram esmagadoras. Helena foi condenada por fraude fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção. A sentença inicial era de 15 anos, mas com bom comportamento e acordos de delação premiada, onde ela entregou toda a rede de corrupção da qual fazia parte, a pena foi reduzida para 8 anos. Ela já havia cumprido 5. A Tavares Corporações foi dissolvida. Os ativos foram liquidados para pagar multas e ressarcir investidores lesados. O que sobrou foi colocado em um fundo fiduciário administrado por um conselho independente, destinado a Miguel quando ele completasse 21 anos. Mas não era uma fortuna. Era uma quantia modesta que garantiria sua educação e um bom começo de vida. Helena ouviu passos do lado de fora da sala e seu coração acelerou. Fazia quase 1 ano desde a última visita. Marina vinha ocasionalmente, sempre sozinha, sempre mantendo uma distância respeitosa, mas firme. Elas conversavam sobre coisas triviais, sobre o clima, sobre como Helena estava se adaptando à vida na prisão, mas nunca sobre Miguel. Helena nunca teve coragem de perguntar e Marina nunca ofereceu informações. A porta se abriu e Marina entrou, mas desta vez ela não estava sozinha. Ao seu lado, segurando sua mão com confiança, estava Miguel. O menino agora tinha 8 anos, alto para a idade, com os mesmos cabelos escuros e os mesmos olhos verdes penetrantes que Helena via em seus sonhos todas as noites. Helena sentiu as lágrimas brotarem imediatamente, mas piscou rapidamente para contê-las. Não queria assustar o menino. Marina e Miguel se sentaram do outro lado da mesa, e por um longo momento ninguém disse nada. Oi, Miguel finalmente falou, sua voz clara e curiosa. Você é minha avó? Sou. Helena respondeu, sua voz tremendo. Sou sua avó Helena. É muito bom finalmente te conhecer direito. Miguel estudou o rosto dela com a honestidade brutal das crianças. Você parece com as fotos do meu pai, os mesmos olhos. Helena sorriu através das lágrimas. Seu pai tinha os olhos do avô dele. É uma característica da família Tavares. E você herdou isso também. Marina colocou a mão no ombro de Miguel, um gesto de apoio e proteção. Miguel queria te conhecer. Ela explicou suavemente. Ele tem feito muitas perguntas ultimamente. Sobre a família, sobre o passado. Achei que era hora. Obrigada, Helena disse sinceramente, olhando para Marina com uma gratidão que transcendia palavras. Obrigada por trazê-lo. Miguel puxou uma mochila que estava nas costas e tirou dela um estojo de violino. Eu aprendi a tocar violino.
Ele anunciou orgulhosamente. A tia Marina disse que meu pai também tocava. Você quer ouvir? Helena acenou com a cabeça, incapaz de falar. Miguel abriu o estojo com cuidado, revelando um pequeno violino. Com movimentos surpreendentemente confiantes para alguém tão jovem, ele posicionou o instrumento e começou a tocar. A melodia era simples, mas executada com uma delicadeza que partiu o coração de Helena. Era a mesma música que Rafael costumava tocar quando tinha mais ou menos a idade de Miguel. Quando ele terminou, Helena estava chorando abertamente. Isso foi lindo, Miguel. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Miguel guardou o violino cuidadosamente. A tia Marina diz que eu sou bom. Vou me apresentar no recital da escola mês que vem. Ela fez uma pausa, olhando para Marina como se pedisse permissão. Você pode vir? Helena olhou para Marina, esperando que ela dissesse não, que colocasse os limites necessários. Mas, para sua surpresa, Marina acenou levemente com a cabeça. Acho que podemos arranjar uma autorização especial para isso, se você quiser, Marina disse suavemente. Eu adoraria, Helena sussurrou. Seria uma honra. Eles conversaram por mais 1 hora. Miguel contou sobre a escola, sobre seus amigos, sobre as aulas de violino e como estava aprendendo matemática. Falou sobre a casa onde moravam agora, uma casa pequena, mas aconchegante em um bairro tranquilo. Falou sobre Dona Célia, que ele chamava de Vó Célia, e como ela o ensinava a fazer biscoitos. Falou sobre tudo com a alegria inocente de uma criança que conhece amor e segurança. Quando chegou a hora de ir embora, Miguel abraçou Helena por cima da mesa, um abraço rápido, mas genuíno. Foi legal te conhecer, vó, ele disse. Posso voltar de novo? Sempre que sua tia Marina permitir, Helena respondeu, olhando para Marina com gratidão. Depois que Miguel saiu com o guarda para esperar do lado de fora, Marina ficou mais alguns minutos. Ela observou Helena em silêncio por um momento antes de falar. Ele é feliz, você sabe. Muito feliz. Tem amigos, vai bem na escola, é cercado de amor. Eu vejo isso, Helena disse. E sou grata, mais grata do que você pode imaginar. Marina se inclinou para a frente. Sabe, Helena, durante muito tempo eu te odiei. Te culpei por tudo. Pela ausência de Rafael, pelas dificuldades, por tudo. Mas, com o tempo, entendi que você também era vítima. Vítima de suas próprias ambições, de suas próprias escolhas, de um sistema que valoriza poder acima de humanidade. Não me desculpe, Helena disse firmemente. Eu fiz escolhas terríveis. Magoei pessoas, incluindo meu próprio filho. Mereço estar aqui. Talvez, Marina concordou. Mas Rafael não queria que eu te odiasse. Ele queria que você tivesse a chance de mudar, de se redimir. Então é isso que estou tentando fazer. Dar a você essa chance. Não por mim, mas por ele. E por Miguel. Marina se levantou para sair, mas Helena a chamou. Marina, espere. Há algo que eu preciso te contar. Algo que você merece saber. A verdadeira história. Marina voltou a se sentar, sua expressão cautelosa. Que história? Sobre a mãe biológica de Miguel. Sobre quem ela era. Helena respirou fundo, preparando-se para finalmente revelar o segredo que guardara por tanto tempo. O nome dela era Isabela. Isabela Fonseca. Marina empalideceu. Fonseca? Como Roberto Fonseca? Sim, Isabela era sobrinha de Roberto, mas mais importante que isso, ela era bisneta de Carlos Tavares, o irmão do meu falecido marido. Helena entrelaçou as mãos, a culpa pesando em cada palavra. Há 30 anos, quando meu marido se ausentou de um ataque cardíaco repentino, ele deixou a empresa para mim e para Carlos em partes iguais. Carlos era um homem bom, honesto, mas não tinha visão de negócios. Eu queria expandir, arriscar, crescer. Ele queria manter as coisas pequenas e éticas. E o que você fez? Marina perguntou, embora já intuísse a resposta. Eu o traí. Usei práticas legais, mas antiéticas para diluir sua participação. Fiz acordos pelas costas dele com outros acionistas. Basicamente, roubei metade da empresa dele. Carlos nunca se recuperou. Ele se afastou, levou a família para longe e se recusou a ter qualquer contato comigo novamente. Helena limpou as lágrimas. Anos depois, quando Isabela nasceu,
Ela era a esperança da família. Bonita, inteligente, cheia de vida. E então ela conheceu Rafael. Eles se conheceram na universidade? Marina perguntou. Sim. Nenhum dos dois sabia da conexão familiar no início. Quando descobriram, já estavam apaixonados. Rafael veio me contar, achando que seria uma reconciliação perfeita. Mas eu proibi o relacionamento. Disse que ele tinha que escolher entre ela e a família. Helena cobriu o rosto com as mãos. Ele escolheu ela. E quando Isabela engravidou, eles planejavam se casar em segredo. Mas então houve complicações na gravidez. Isabela se ausentou no parto e Rafael ficou sozinho com um bebê e um mundo de dor. Foi quando ele me conheceu, Marina disse suavemente. Eu estava trabalhando no hospital, levando comida para os pacientes. Ele estava no corredor segurando Miguel completamente perdido. Eu o ajudei e continuei ajudando. E ele se apaixonou por você, Helena disse. Porque você fez por ele o que eu nunca fiz. Você o viu. Você se importou. Você não o julgou. Ela olhou para Marina com admiração genuína. Você se tornou a mãe de Miguel não por obrigação, mas por amor. E você protegeu meu neto do mesmo destino que eu infligi ao meu filho. Marina estava chorando agora também. Rafael descobriu toda essa história antes de se ausentar. Ele estava tentando reunir evidências, não apenas das fraudes corporativas, mas da fraude original. Ele queria restaurar a parte da empresa para a família de Carlos, para Miguel, como compensação. Ele queria corrigir seus erros. E eu nunca lhe dei essa chance, Helena sussurrou. Fiquei tão ocupada protegendo meu império que não percebi que estava destruindo minha família. Rafael não foi embora por acaso, Marina. Ele estava se aproximando de verdades perigosas sobre pessoas poderosas conectadas aos meus negócios. Pessoas que não tolerariam ser expostas. As duas mulheres ficaram sentadas em silêncio, o peso de todas aquelas revelações preenchendo o espaço entre elas. Finalmente, Marina se levantou novamente. Miguel nunca vai saber os detalhes sórdidos disso tudo, mas ele vai conhecer a verdade básica, que seu pai era um homem bom que tentou fazer a coisa certa, que sua mãe biológica era uma mulher maravilhosa e que você, apesar de todos os seus erros, também pode escolher ser melhor. É muito mais do que eu mereço, Helena disse. Não é sobre merecimento, é sobre dar a uma criança a chance de conhecer toda a sua história, não apenas as partes bonitas. Marina foi até a porta. Vou te enviar fotos do recital e voltaremos para outra visita em breve. Depois que Marina saiu, Helena ficou sozinha na sala por alguns minutos, processando tudo. Lá fora, através da pequena janela com grades, ela podia ver o céu cinzento de São Paulo. A chuva havia parado, e um raio de sol tentava romper as nuvens. Helena pensou em tudo que havia perdido. O império, a reputação, anos de liberdade. Mas ganhou algo também. A possibilidade de redenção. A chance de conhecer seu neto. De finalmente entender o que realmente importava. Não era o poder, não era o dinheiro, não eram os títulos ou conquistas corporativas. Era amor. Era família. Era a coragem de admitir erros e tentar, mesmo que tarde, corrigi-los. Do lado de fora do presídio, Marina e Miguel caminhavam de mãos dadas em direção ao carro. Miguel estava animado, contando sobre tudo o que havia dito para a avó. Marina ouvia com um sorriso, seu coração mais leve do que estivera em anos. Tia Marina, Miguel perguntou de repente, você acha que a avó Helena vai poder sair da prisão um dia? Marina parou e se ajoelhou na frente do menino, olhando diretamente em seus olhos verdes. Sim, meu amor. Em alguns anos ela vai sair. E quando isso acontecer, se ela tiver mudado, se ela tiver aprendido, talvez possamos dar a ela uma chance de ser parte de nossas vidas. De verdade. Eu gostaria disso, Miguel disse. Ela parece triste. Acho que ela precisa de uma família também. Marina abraçou o menino com força, maravilhada com a capacidade de compaixão de uma criança. Você tem o coração do seu pai, sabe disso? Um coração enorme, capaz de perdoar e amar mesmo quando é difícil. Eles entraram no carro e Marina dirigiu em direção à casa, aquela casa simples, mas cheia de vida que haviam transformado em lar. Dona Célia estaria esperando com o jantar pronto, ansiosa para ouvir como foi o encontro. E depois do jantar,
Miguel praticaria violino enquanto Marina revisaria os trabalhos da faculdade. Ela finalmente havia conseguido entrar na universidade para estudar direito, realizando o sonho que Rafael sempre soube que ela tinha. A vida não era perfeita. Ainda havia contas a pagar, desafios a enfrentar, dias difíceis, mas era uma vida construída sobre verdade e amor. Uma vida onde Miguel crescia conhecendo não apenas privilégios, mas valores. Conhecendo não apenas seu legado financeiro, mas seu legado moral. E em algum lugar Marina sabia. Rafael estava observando e sorrindo, sabendo que seu filho estava exatamente onde precisava estar, cercado por pessoas que o amavam não pelo que ele representava, mas por quem ele era. A verdadeira herança que Miguel receberia não seria medida em contas bancárias ou ações corporativas. Seria medida em lições de caráter, em exemplos de coragem, em histórias de redenção e perdão. Seria a herança de saber que mesmo dos erros mais terríveis, mesmo das traições mais profundas, é possível emergir algo bom. É possível escolher um caminho diferente. E naquele final de tarde em São Paulo, enquanto o sol finalmente rompia as nuvens e iluminava a cidade com uma luz dourada, 3 gerações da família Tavares, cada uma em seu próprio lugar, cada uma em sua própria jornada, estavam finalmente aprendendo o que realmente significava pertencer a uma família. Não era sobre sobrenomes poderosos ou fortunas acumuladas. Era sobre escolher, todos os dias, ser melhor do que se foi ontem. Era sobre proteger quem amamos, mesmo quando isso significa protegê-los de nós mesmos. E era sobre entender que o verdadeiro legado que deixamos não é o que construímos com nossas mãos, mas o que plantamos nos corações daqueles que virão depois de nós. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena, Marina e Miguel tenha tocado seus corações. Essa narrativa nos mostra que nunca é tarde para buscar redenção, que o amor verdadeiro supera barreiras sociais e que as escolhas que fazemos hoje constroem o mundo que deixaremos para as próximas gerações. Se essa história emocionou você, tanto quanto nos emocionou ao criá-la, pedimos que deixe seu like no vídeo e se inscreva em nosso canal. Preparamos uma playlist especial com histórias igualmente envolventes que você encontrará clicando aqui ao lado. Todos os dias trazemos narrativas que exploram a complexidade da vida, o poder da redenção e a força do amor verdadeiro. Deixe nos comentários qual parte da história mais mexeu com você. Queremos saber sua opinião. Conte-nos se você acredita no poder do perdão, se você acha que Helena merecia uma segunda chance e o que você faria no lugar de Marina. Não perca nossos próximos conteúdos. Cada história é uma jornada única de emoção e reflexão. Até a próxima. E lembre-se, a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos e nos valores que cultivamos.